Atenção você que é dona de casa, você pai de família, fique atento a essa reportagem que nós vamos trazer agora. O gás de cozinha ficou mais caro, viu? O gás de cozinha ficou mais caro e passa a custar a partir de hoje R$ 130 em média. A Érica Pessoa vai trazer os detalhes. Você está acompanhando aqui as imagens? Você que ainda não comprou o seu botijão de gás, aproveite para comprar logo antes desse preço ser repassado, né? Vamos colocar a Érica Pessoa. Está aqui a Érica. Érica Pessoa, você hoje fez um verdadeiro tour pelas distribuidoras de gás aqui em Teresina, pelos restaurantes e pelos diversos segmentos impactados com essa alta. Pode parecer pequena, mas quando você vai colocar na ponta do lápis, faz uma diferença muito grande para a dona de casa, para o empresário e para todos nós. Imagina só você que almoça fora todo dia. O preço da comida no restaurante com certeza vai aumentar também, proporcionalmente ou não ao aumento do gás. A Érica Pessoa vai trazer os detalhes. Érica, boa tarde para você. Você já conferiu na prática esse aumento? Em Teresina já está sendo repassado aos consumidores, Érica? Boa tarde. Da audiência do Jornal O Dia News. Olha, muitos empresários do ramo de alimentos ainda não receberam esse aumento, mas estão prestes a receber, né? Então, ainda não está tendo esse repasse no aumento, mas está prestes a ter. E é um aumento que, apesar de ser apenas R$ 5,00, pesa assim no bolso ali no final do mês, quando vai fechar as contas, pesa assim no bolso e pesa no bolso da dona de casa, dos empresários e também daquelas pessoas que comem fora, que dependem, né, de quentinhas para almoçar, jantar, como você mencionou, né? Então, os empresários desse ramo de alimentos, eles têm duas opções. Ou eles absorvem esse aumento para si, ou eles repassam para o consumidor final, né? E aí, algumas pessoas acabam achando que isso acontece por más intenções, né, dos empresários, mas na verdade é todo um custeio que esses empresários têm, né? É desde a estrutura, os insumos, né, para a produção desses alimentos, também custos com funcionários e ainda o gás, que é primordial para fazer as comidas, Natanael. A gente conversou com o empresário do ramo de alimentos e também com o vice-presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás no Piauí, que explicou para a gente como é que vai ocorrer esse aumento, se tem novos aumentos previstos para acontecer ainda no final do ano, se esse aumento já estava sendo previsto, como é que vai começar os repasses desse aumento no gás de cozinha. Vamos conferir na reportagem. Os teresinenses iniciaram a semana com uma notícia de pesar no bolso. O gás de cozinha vai ficar mais caro após um novo reajuste de preço. De acordo com o Sindicato de Revendedores de Gás do Piauí, o aumento médio será de R$ 5,00. Com isso, o botijão de 13 quilos, o qual é mais usado nas residências, pode passar de R$ 125 para R$ 130. Todo ano, a data base das distribuidoras é no mês de agosto. Elas fazem a negociação com os funcionários das distribuidoras e esse valor de aumento eles repassam no mês de setembro. Não tem uma data certa, limite. Pode ser dia 1º, dia 5, dia 15, porque varia da política de preço de cada distribuidora. E o valor também a gente estima que seja de R$ 5 a R$ 10 que vai ser repassado para o consumidor, porque cada distribuidora tem uma política de preço, então repassa um valor diferente numa data diferente. Algumas já começaram a passar semana passada e outras estão repassando essa semana. Então talvez essa semana mais fortemente a gente veja esse reajuste chegar ao consumidor final, variando entre R$ 5 e R$ 10. O gás de cozinha é um item indispensável na rotina das famílias piauienses, mas também no funcionamento de diversos estabelecimentos comerciais. E qualquer aumento no valor impacta diretamente o orçamento daqueles que dependem desse item todos os dias. Para o senhor Francilândio Alves, que trabalha com um estabelecimento no ramo de comida, este aumento pode gerar alguns prejuízos em seu negócio. Sim, vai impactar, porque provavelmente a gente vai ter que aumentar mais as refeições ou absorver o aumento, né? Para que as vendas não caiam, porque nós com essa estrutura e emprega hoje quase 60 pessoas,
E aí fica difícil para sempre estar absorvendo aumento sem passar para o consumidor, né? E às vezes o consumidor acha que nós estamos agindo de má fé sempre quando busca aumentar um pouco a refeição. E não é sobre isso, é sobre aumento e que às vezes a gente não tem condição de absorver. De acordo com o Sindirgás, não há previsão de novos reajustes ainda neste ano, mas o valor pode ser alterado caso a Petrobras decida repassar um aumento para as distribuidoras. O aumento no preço do produto, né, do gás de cozinha, seja ele industrial ou doméstico, ele pode surgir de acordo com alguma variação de insumos dele. Então, a variação cambial pode influenciar no preço do produto para o consumidor final. Variação no preço do barril de petróleo também. Mudança de preço, da política de preço da Petrobras pode influenciar também. A gente não tem como prever quando vai ter uma variação cambial ou aumento do preço do diesel, que tudo isso influencia diretamente no preço do produto. Mas pode haver amanhã, por exemplo, né? Só um exemplo, mas não tem nada previsto para novos aumentos, novas variações de preço. As informações, Nathan, é uma notícia, como eu falei no início da reportagem, que pesa no bolso, sim, de todas as famílias brasileiras, piauienses, famílias teresinenses, também desses empresários que trabalham, né, com alimentos, com comida, que distribuem quentinhas, também das pessoas que dependem dessas quentinhas, desses pratos feitos que a gente encontra para vender nos restaurantes, na rua, para viver. São apenas R$5 em média, né? Mas são R$5 que fazem sim uma diferença. Inclusive, né, acompanhei o depoimento do nosso entrevistado, quero até mandar um abraço para ele, já reconheci aqui o nosso amigo Nandi, lá do Disseu, né, gente boa. E aí, muitas vezes, o consumidor não entende, né? O preço do gás de cozinha, ele impacta não somente, como você trouxe bem na reportagem, aquele consumidor residencial, domiciliar, mas também toda essa cadeia da alimentação. O pessoal que tem aí restaurantes vai ter que repassar de alguma forma esse preço. O pessoal que produz em larga escala, quentinhas, né? Os distribuidores de alimentos também vão ser impactados. Todo o mercado. Então, apesar do valor aparentemente pequeno, tem um efeito sim no nosso bolso e que já começa a ser sentido essa semana, não é isso, Érica? Quem comprou mais barato comprou, quem não comprou não comprou. Mais caro, né? E tem a questão do estoque, né? Muito se é levantado sobre, mas esses revendedores já têm um estoque, então eles vão repassar com um valor novo ou com um valor antigo. Mas o que o vice-presidente do sindicato nos informou é que não tem a capacidade de estocar para, por exemplo, um mês. Então, todo dia tem gente comprando gás e todo dia o gás acaba e todo dia tem caminhões reabastecendo esses revendedores. Então, ele disse que eles não têm grandes estoques para ter essa possibilidade de passar mais uns dias repassando o produto com preço antes do reajuste. É importante. E outro alerta aqui, Érica, você me lembrou bem, é importante a gente fazer, às donas de casa, aos pais, a todo mundo que utiliza o gás de cozinha naturalmente, né? Existem pessoas que compram, assim, já temendo esses aumentos, pessoas que compram 2, 3 botijões e deixam armazenados em casa. Isso é muito perigoso. Pode causar acidentes graves. É importante deixar esse alerta também, né? Você não pode ter ali vários botijões de gás acumulados dentro de casa, porque isso pode ocasionar uma explosão, um incêndio ou algo do tipo, né? Resta somente... E tem que ter o armazenamento correto. Se você parar para pensar, até nas distribuidoras, ficou claro aí nas imagens, existe todo um cuidado. Esses botijões são colocados em uma área externa, aberta, para evitar, inclusive, a propagação do fogo em um eventual incêndio. Isso também, no ambiente residencial, não é possível fazer isso. Então, é importante esse alerta. Você tem que ter apenas ali aquele botijão de gás que realmente está sendo utilizado no fogão.
esse armazenamento também é arriscado, viu, Érica? Exatamente, e nos locais onde vende o gás, dá para perceber que eles são colocados em uma área elevada, então tem um degrau onde esses botijões eles são acoplados. Então é todo um preparo mesmo, como você pontuou, que é feito para armazenar esses produtos. E além de explosões, incêndios, pode gerar também vazamentos de gás. Em caso de apartamento, né, onde é um espaço pequeno e fechado, se tiver um vazamento de gás, pode vir a acontecer outros acidentes. Obrigado, Érica Pessoa, pela tua participação. Você já comprou o botijão desse mês, Érica, ou vai comprar com preço mais caro? Eu vou comprar com preço mais caro porque o lá de casa ainda não acabou. Ou se coincidisse, né, se fosse assim, você perdeu a oportunidade de comprar ainda no preço anterior, perdi. né? Érica Mas é Pessoa, assim mesmo. Obrigado. Eu que agradeço, Natan. Érica Qualquer Pessoa informação, a gente volta aqui. Pronto. Érica Pessoa que está conosco todos os dias pela manhã lá no Comando Geral, viu? Tem se demonstrado um especialista em um produto que depois ela vai trazer aqui também no ODN, viu? A Érica Pessoa conhece bastante de joias, viu? Pedras preciosas. Tudo. Obrigado, Érica, pela participação. Eu que agradeço. Aí você conferiu a Érica Pessoa. Infelizmente, quem comprou com o preço antigo comprou, quem não comprou vai ter que pagar mais caro. E isso vai ter um impacto significativo em vários e vários produtos nos próximos dias. Na alimentação, quem trabalha, por exemplo, com venda de alimentos, o pessoal que faz quentinha, bolo, tudo isso acaba sendo repassado ao consumidor final. E é um impacto em cadeia que nós vamos acompanhar nas próximas semanas. Você que costuma comer fora de casa também, já se prepare para aumentar o valor do PF. Existe PF? Existe. Existe ainda. Tem o self-service, né, que é o que o Tarcísio mais gosta, principalmente se for sem balança, né, Tarcísio, que é mais em conta. E tem o PF, né, que é o prato feito, que é aquele que você já recebe ali. É o prato executivo, é o nome mais chique, né, o prato executivo. É o popular PF, né? Muita gente quer falar, não, tem aqui o executivo, o PF, né? Prato feito.